A ideia não morre de falta de talento, morre de falta de estrutura. Uma cena que não sai da cabeça não vira livro sozinha. O caminho entre a fagulha e o primeiro capítulo cabe em 5 ferramentas, e a primeira delas é uma frase de uma linha só, que depois serve para decidir o que fica e o que sai. Destacamos um vídeo do YouTube que você vai gostar de assistir. Destaques do YouTube. Como iniciar a escrita de um livro, estruturando suas ideias da melhor forma. YouTube. Canal Stephanie Locatelli. Autora independente de 5 livros e alguns contos, ela monta o que chama de kit de primeiros passos e desenvolve um mesmo exemplo do início ao fim, para que cada ferramenta apareça funcionando. Uma linha. É ela que vai decidir o que entra e o que sai do livro. A primeira ferramenta é escrever uma única frase que defina a ideia central, bruta, sem desenvolvimento. O exemplo do vídeo. Uma mulher encontra cartas antigas que mudam o rumo da sua vida. Só isso. O valor dela não está na beleza, está na função de âncora. Daí em diante, cada personagem, cena e capítulo precisa se conectar a essa frase. E o critério vale nos 2 sentidos. O que não se conecta, ou é cortado, ou é reestruturado até se conectar. É a diferença entre um livro com rumo e um manuscrito que se perde no meio. Começo, meio e fim em 3 movimentos, e o meio é o que trava a transformação. A segunda ferramenta expande a frase em um parágrafo, com 3 funções definidas. No começo, o protagonista e o problema que enfrenta. No meio, o conflito principal, e a definição usada é precisa. O que impede a transformação. No fim, a resolução ou a mudança desejada. No exemplo, Maria acha cartas que revelam segredos de uma família desaparecida. Precisa escolher entre revelar a verdade e perder a paz, ou proteger os segredos e manter a segurança. E a escolha transforma a relação dela com a cidade e com a própria identidade. Esse parágrafo passa a funcionar como mini-sinopse, o mapa que impede a história de se desviar ao longo dos meses de escrita. De 4 a 7 cenas marcantes, cada uma com a emoção anotada ao lado. A terceira ferramenta é listar as passagens cativantes, o incidente que põe a história em movimento, as cenas que aumentam o risco ou instalam a dúvida, o momento de virada com consequências visíveis e o clímax emocional. Uma linha por cena, e ao lado a emoção que ela deve provocar. Choque, tensão, alívio, medo. A quarta é o cenário, e o ponto aqui é que ele não é pano de fundo. Amplifica tema, conflito e personalidade e deve puxar para a frase âncora. Uma biblioteca empoeirada em cidade pequena serve ao mistério melhor que uma metrópole iluminada. Anote os detalhes sensoriais, cheiro, ruído, a luz ao entardecer. Porque cenário bem escolhido economiza palavras. Explica-se uma vez e o leitor reconstrói sozinho daí em diante. O esqueleto é ponto de partida, não contrato. A quinta ferramenta é transformar tudo em capítulos, com um título ou uma frase resumo em cada. E o fecho é o que mais interessa a quem trava na largada, esperando o plano perfeito. No último lançamento da autora, a estrutura inicial tinha 6 capítulos, e o livro terminou com 30. A estrutura cresceu durante a escrita, como era esperado que crescesse. Ou seja, o esqueleto não existe para prever o livro, existe para permitir começá-lo. Planejar demais antes da primeira linha é outra forma de não escrever. Conheça o catálogo completo em rordaz.com.